Olá, meus amados, graça e paz a todos. Mais uma terça estamos aqui gravando esse vídeo. Não sei que dia que você vai ver ou assistir, mas eu estou gravando aqui na terça, dia 20 de 12 de 2022. Queridos, eu queria trazer mais uma pequena reflexão, não vou me estender, no máximo aí 10 minutinhos. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Ah, quantas vezes você já desejou conhecer algo? Quantas vezes você já desejou, quando você ouve de algum assunto, você deseja se inteirar desse assunto? Você deseja ir mais fundo, de repente, um assunto que te chama a atenção? Hoje em dia, a gente tem vivido em um momento onde as pessoas têm tentado se inteirar muito na questão da política, como nunca aconteceu no Brasil. A gente não viveu uma época tão forte nesse sentido como hoje, as pessoas querendo saber mais sobre política, né? Querendo entender o que está acontecendo, querendo saber de um monte de coisa. Então a gente sempre tem o desejo, né, e curiosidade de conhecer mais de alguns assuntos. Mas eu queria perguntar a você se você realmente já teve ou tem tido o desejo de conhecer a Deus. Ah, você vai falar sim, eu conheço a Deus e tal, mas você já parou para pensar e dizer assim: não, para mim não tá legal. Eu conheço a Deus de uma forma tão superficial, eu conheço a Deus de uma forma tão rasa, né? Se você já parou para se preocupar em realmente falar: não, eu preciso conhecer mais a Deus, eu quero aprender mais de Deus, eu quero estar mais, eu quero me aprofundar mais em saber desse Deus tão maravilhoso que eu sirvo. Queridos, a palavra de Deus nos mostra isso. A palavra de Deus tem vários textos nos dizendo da questão de conhecer a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração, né? Um texto tão conhecido, né? Eu queria ler um de Oséias para vocês agora, um texto de Oséias, que está lá em Oséias capítulo 6, versículo 3, e ele está dizendo assim: conheçamos o Senhor, esforcemos, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Conheçamos o Senhor. Esforcemo-nos por conhecê-lo. Aqui em Oséias a palavra nos ensina que a gente deve buscar conhecer ao Senhor. Devemos nos esforçar em conhecer mais a esse Deus tão tremendo, Criador dos céus, Criador da terra, Criador do mar, Criador do universo, Criador da minha vida, o Criador da sua vida. Você já parou para pensar tanta grandeza, tanto poder, né? É só você olhar para você como ser humano e falar, não tem como eu ter vindo de um Big Bang, de uma explosão. Não tem como, é impossível. Tem que ter um ser mais poderoso. Tem que ter para fazer um ser humano. Você já parou para pensar? Eu estava esses dias pensando nisso. Quantos milhões de pessoas existem na Terra e nenhum é igual ao outro? Até os gêmeos têm alguma diferençazinha, alguma coisa, mas, queridos, o ser humano foi feito cada um diferente um do outro, cada um tem isso aqui, essas digitais, cada um tem essas digitais aqui, ó, diferentes uma da outra. Você já
parou para imaginar isso? Meu Deus, cada dedo tem um desenho diferente. Isso só um ser poderoso pode fazer. E esse ser é o nosso Deus. Eu queria ler para você uma reflexão para que a gente entenda essa questão de conhecer a Deus, né? Como eu consigo conhecer mais a Deus? Você fala, mas é difícil conhecer a Deus, é difícil me aprofundar mais em Deus e entender as coisas. É claro que nós não vamos conhecer 100% a Deus, é impossível isso. Somos muito pequenos para isso. Mas é possível que você se aprofunde um pouco mais no conhecimento a Deus. Eu quero ler para você um texto e o tema dessa reflexão é a boneca de sal. Era uma vez uma boneca feita de sal. Após peregrinar por terras áridas, chegou a um areal e descobriu o mar. Porém, não conseguiu compreendê-lo como era imenso e apelativo aquele mar e como era misterioso. Ali ficou perdida em contemplação e tentando indagar mil e uma palpitantes respostas advindas daquele mar. Diz-me, quem és tu? E o mar responde: sou o mar. Mas o que é o mar? Sou eu. Explica-me melhor, por favor. Deixa-me perceber, deixa-me conhecer-te. É simples, toca-me. A boneca, extasiada, mas um pouco receosa, avançou um passo em direção à espuma que orlava aquela vastidão e deixou que os seus pequenos pés fossem acariciados por aquela evanescência. Um pouco mais afoita, mergulhou os pés completamente na água que a convidava, e surpresa sentiu que começava mesmo a compreender alguma coisa. Quando, porém, pôs os olhos no chão, percebeu assustada que os seus pés haviam desaparecido. Protestou aflita: o que fizestes tu, mar? Onde estão os meus pés? Mas o mar replicou: por que choras? Apenas foi necessário ofereceres alguma coisa, um pouco de ti própria, para poderes compreender. A boneca refletiu e serenou, e pareceu-lhe que entendia um pouco mais. Então, decidida, ansiosa pelo conhecimento, avançou. A água começou lentamente a cobrir partes do seu corpo, ao mesmo tempo em que sentia que estas se desvaneciam. A cada passo que dava, a menina perdia algum pedaço. Contudo, ó estranho, por quê? Quanto mais avançava, mais e mais profundamente compreendia, mais saber lhe era comunicado, apesar de ainda não ser capaz de dizer o que era o mar. Ainda lhe faltava alguma coisa. O que é o mar, afinal? Uma última onda arrebatou o que restava dela. E precisamente naquele derradeiro momento em que desaparecia na imensidão do seu seio, a boneca exclamou: o mar sou eu. Olha que interessante, uma boneca de sal que queria conhecer o mar. Quando ela pôs os pés, o mar a puxou, né, a dissolveu, porque ela era de sal. Mas ela depois compreendeu, o mar falou assim: olha, por que você choras? Apenas foi necessário ofereceres alguma coisa, um pouco de ti própria para poderes compreender. Queridos, conhecer a Deus é isso. É oferecer um pouco mais de você ao Senhor. É você se entregar ao Senhor. É você lançar a sua vida aos pés do Senhor. É você dizer: Pai, eu sou do Senhor. Faça de mim a tua vontade. Eu quero andar no teu espírito. Eu quero andar diante da tua vontade. Queridos, quando você começa a entender esta grandeza, de se entregar ao Senhor, de viver para Ele, você vai conhecê-lo mais e mais. A boneca de sal chegou ao momento que ela se entregou totalmente ao mar, ao ponto dela fazer parte do mar. E aí ela falou: o mar sou eu. É claro que você nunca vai dizer que Deus é você, né?
Mas você pode dizer: agora eu estou conhecendo mais. Jó falou assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, depois de tudo que ele viveu, depois de todas as experiências que ele passou, mesmo que fossem difíceis experiências, mas ali ele teve uma compreensão maior de Deus e ele fala: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque eu estou andando com você. Então eu conheço. Queridos, conhecer mais a Deus necessita que você se entregue mais a Ele, necessita que você viva mais para Ele, e então você vai entender melhor esse Deus tão maravilhoso. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades que você talvez enfrente, você fala assim: eu não consigo entender por que eu estou passando por tudo isso, mas você vai estar em paz e em um momento certo você vai compreender, porque Deus vai se revelar. Então, queridos, se entregue mais, para que então você conheça mais a Deus. Esta é a reflexão que eu quero deixar para você. Talvez você tenha vivido momentos de luta, de anseios, de dificuldades e questionamentos, de dizer: eu não sei quem é esse Deus, eu não entendo esse Deus. Se entregue ao Senhor. Se entregue, como essa boneca se jogou no mar. Ela se dissolveu ali no mar. Mas ela entendeu que ali, quando ela fez isso, ela compreendeu o mar. Se entregue ao Senhor, mergulhe diante do Senhor, viva para o Senhor e você vai conhecê-lo mais e mais. Que Deus abençoe. Garanto para você que quanto mais você conhecer de Deus, mais você vai conseguir enfrentar as lutas do dia a dia. Se entregue ao Senhor. Se lance ao Senhor e Ele se revelará a você. Que Deus abençoe a sua vida tremendamente, em nome de Jesus.